Então, hoje é dia 6/11 de 2024 e os Estados Unidos anunciou a vitória de Donald Trump para mais um governo de 4 anos na maior potência mundial. E aí eu pergunto para você que está aqui nos acompanhando. Antes de eu entrar no assunto, eu gostaria que você comentasse. Você achou a vitória do Trump bom, ruim, péssimo, ótimo ou excelente? É bom você comentar, eu preciso saber, né, o público que está envolvido aí nesse diálogo que a gente vai trazer aqui. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o que pode vir a acontecer, né, com essa vitória acachapante de Donald Trump. Vamos interpretar isso dentro da ótica da Comissão Cidadã de Inquérito. Bem, o Trump ganhou no voto popular, o, ganhou no número de delegados, ganhou em todos os estados pêndulos, né? Ganhou na comunidade hispânica e ganhou duas vezes, porque a primeira eleição ele ganhou do Joe Biden, que no primeiro debate ele venceu e deu um nocaute no Joe Biden. Então, aí entrou a Câmara, né? No segundo round e foi para o embate com ele. Então, o, o Donald Trump ganhou em todas as frentes. Ganhou no Senado, tem maioria no Senado, tem maioria, né, no que seria a Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, tem maioria na Suprema Corte, tá certo? Ganhou no voto popular, que eu já falei, né, e ganhou da maioria dos delegados. Fez maioria de delegados e todos. Bem, então, o que isso quer dizer dentro da ótica aqui da Comissão Cidadã de Inquérito? Que a comunidade americana entendeu que as eleições de 2020 não foi legítima. Por quê? Eles devolveram para o Trump: olha, você não perdeu aquela eleição, então nós vamos te reconduzir lá de novo, porque esse pessoal dos democratas passaram a perna em vocês. Então, essa é a leitura que eu entendo que a comunidade americana, né, tem os democratas, lógico, e que queriam dar o golpe, né? Então, eles continuaram tentando dar o golpe, mas a maioria da comunidade americana avalizaram, né, que Trump estava certo quando ele disse que eles roubaram nas eleições de 2000 e... Então, nós vamos agora falar sobre essa questão, né, de 3 episódios marcantes de lá para cá sobre isso. Um foi o Capitólio, tá certo? Que o Capitólio também pode ser revisto, né? Aquela invasão do Capitólio, né? Porque os republicanos tiveram 4 anos para entender o que foi aquilo, entendeu? E aí eles podem revisar isso aí, porque agora eles têm Senado, eles têm Câmara, eles têm maioria né, na Suprema Corte, tem apoio popular, né? Porque ele ganhou no voto popular, e tem apoio dos delegados. E agora é o seguinte, a gente percebe aí, né, que esse consórcio de mídia está todo mundo assim, né, com ar de velórios, né, aquela ressaca, a turma está toda preocupada, o que pode acontecer e tal. Então, uma das coisas que eu acho que o governo Trump vai revisar é a questão do Capitólio, tá certo? Agora, uma coisa que eu acho que foi muito importante para a vitória de Donald Trump, que ajudou a dar uma guinada, e aí, meu amigo, muita gente não vai gostar do que eu vou falar aqui, né? Foi a presença de Bolsonaro nos Estados Unidos a partir, né, do final de 2022. Aquela passagem do Bolsonaro lá, encontrando com o Trump, né, e palestrando para os republicanos, aquilo começou a abrir a cabeça dos republicanos. Falaram, então o negócio é assim, né?
essa turma dos democratas também estava lá no Brasil fazendo essas artimanhas. Foi assim que eles ferraram com o celular? Foi assim. Tá. Então nós temos a questão do Capitólio, que pode ser revista. Tem a questão das eleições de 2020, que pode ser revista. Tem as interferências do governo Biden na América Latina, incluindo aí o Brasil, que podem ser revistas, entendeu? E aí a comunidade hispânica, a comunidade latina que está lá nos Estados Unidos, que foi para lá, né? A população que foi para lá para se defender dos governos corruptos que eles estavam submissos. Os imigrantes que fugiram, né, da América Latina, da América do Sul, que foram pedir asilo e estão lá nos Estados Unidos, por quê? Porque fugiram desses governos autoritários, né, corruptos, governos que estavam destruindo a vida deles. Então, os Estados Unidos, a comunidade americana falou, olha, para nós aqui está sendo um desconforto e uma ameaça, né, de o quê? A gente tem que receber muitos refugiados. Por quê? Porque os governos latinos, talvez com o apoio dos democratas, né, não são sérios e os latinos estão pedindo asilo fora do Brasil. Quer dizer, fora de seus países e comprometendo a nossa infraestrutura aqui. Então nós precisamos fazer uma política para resolver essas questões nas Américas, entendeu? Para quê? Para resolver a questão da imigração. A questão da imigração não é a opressão ao imigrante, é a opressão aos motivos que fazem com que esses latinos imigram para lá. Então a coisa é mais profunda, é um tratamento de canal, não é só uma cárie, entendeu? Tem que ir lá na raiz. E aí eles vão vir, né, fazer uma política externa diferenciada na América Latina. E aí deixa o governo Lula preocupado, né? Porque a ingerência do governo Biden, né, aqui no Brasil para a eleição de 2022 foi muito grande. Aliás, a Lava Jato já tinha uma participação do governo americano, né, do governo Biden também na época, entendeu? Porque era uma parceria entre os social-democratas, né, e aí você põe um pessoal lá de São Paulo, Geraldo Alckmin e tal, com, né, o Alexandre de Moraes, pode pôr o Moro também nessa briga aí. Então a ideia era falar assim, olha, vamos para cima, tirar o PT de lá. Só que deu zebra, a direita cresceu, e cresceu com o Trump crescendo lá, e você falou, opa, vamos ter que dar uma guinada aí para a gente rever isso aí depois. Como é que faz? Volta com o Lula, e aí se escola no Lula para a gente tirar o Bolsonaro daí. Depois a gente vê o que faz com o Lula. Entendeu? Mas vamos recuperar, porque o Trump e o Bolsonaro estão na mesma linha de ideário político. Então foi preciso essa inserção do governo Biden, e tem relatórios enormes sobre isso, entendeu? Os republicanos estão com um dossiê enorme sobre isso, sobre a ingerência do governo Biden aqui na política interna brasileira. E não é só aqui não, mas aqui a gente tem essa ideia. Então, essa pompa, né, que esse governo e a esquerda e esse consórcio de mídia, né, no Brasil se exaltou com tanta segurança de si, né, a ponto de considerar aquele episódio do 8 de janeiro, né, um atentado, como é que se chama? Tentativa de golpe, né? E sustentar essa narrativa aí durante tanto tempo. E isso também é outra coisa que vai ser revista. Pode ser revista dentro do plano, né, dos republicanos, que tem um vasto documentário sobre isso. E aí, o Maduro, reunindo com o Lula, né, assim que o Lula tomou posse aqui no Brasil, ensinou o Maduro, falou assim, você tem que construir uma narrativa, né,
para você derrotar o seu inimigo e fazer com que ele, né, peça desculpa pelos estragos que ele fez. Bem, aí aconteceu aquela eleição nos Estados Unidos, né? Deu aquilo que deu, porque a turma lá já sabia, a oposição lá já conhecia o esquema, né, do Maduro, que é igual ao esquema do Lula para ganhar aqui. E aí, depois que ganhou as eleições, né, com as atas todas reservadas, aliás, nós vamos voltar nesse assunto das atas aqui, né, dos nossos boletins de urna, o Maduro fez um 8 de janeiro aqui também, lá em Caracas, entendeu? Infiltrou a turma dele no meio daquela manifestação pacífica e começou a dizer que era a turma dos fascistas e botar fogo em um monte de coisa, quebrar um monte de coisa, né? E depois sair prendendo os inocentes. E a mesma coisa lá, a mesma coisa aqui. Então nós temos 3 episódios com o mesmo enredo, que é o Capitólio, o 8 de janeiro e o 29 de julho, né? 29 de julho, na Venezuela. E aí, isso é um imbróglio que está para ser resolvido aqui na América Latina. Tá certo? Então, os democratas, o Biden com seu governo, foi para cima do Trump, né? Depois daquela armação do Capitólio, que a gente entende que foi uma armação também. Para o quê? Para prender o líder lá, né? O Biden, o Trump. Então, o poder judiciário, que estava aparelhado também nessa época, lá com os democratas, né, fizeram de tudo para prender o Donald Trump, para tirar ele de circulação. Né? Porque o homem tinha muito voto. E, na verdade, ele tinha ganho aquela eleição. Então, era preciso tirar ele de circulação. Mas lá não tem justiça eleitoral. Lá é justiça comum. Esse negócio de justiça eleitoral é aqui, né, na Venezuela, esses países que a gente sabe, né, como é que o negócio está dominado. Bem, então não tinha como caçar os direitos políticos dele. Ele continuou com seus direitos políticos. A comunidade americana entendeu o processo todo, né, e voltou. Então, aquela participação daquela comitiva de brasileiros aqui, de patriotas, que foi lá fazer aquela live em frente o Capitólio lá, né, em frente a Casa Branca, no Capitólio, não sei, eu não lembro mais onde, depois vocês comentam aí, que fizeram aquela live lá para o Brasil ver e tal, né, e depois teve aquela audiência lá, né, que o pessoal apontou o dedo para o Alexandre de Moraes. Então, aquele movimento dessa turma da direita, aqui brasileira, que foi lá expor a interferência do governo Biden na política interna brasileira, ajudou a abrir os olhos dos republicanos, que ajudou a esparramar essas informações que estavam sendo, né, assim, pela consórcio de mídia lá, né, que é toda a maioria dominada pelos democratas, né? Aquilo viralizou. E a turma falou, pô, olha só, tá perigoso esse Biden. Então, estamos no fim da era Biden. Por quê? Porque o homem até, né, já chegou no momento que já, né, não podemos contar mais com a sanidade mental dele. E aconteceu o que aconteceu. Então, 3 coisas que eu acho que podem ser revistas, né? A questão das eleições lá, a questão das eleições aqui. A da Venezuela já está pipocando e nós vamos terminar esse programa com um recorte que eu fiz da Venezuela para chamar vocês a atenção para o tamanho do problema que nós temos aqui ainda na América Latina. E aí nós temos essas 3 coisas para ser revisadas, entendeu? E tem vasto material, assim, com prova, com material, só que isso está sendo abafado, está sendo escondido, assim, sufocado. Por quê? Porque o homem quis colocar de qualquer jeito aqui, né, a esquerda de volta ao poder, que era onde o Biden tinha um canal de comunicação, que era né, aquilo que estava ligado ao Trump, e para eles era uma ameaça. Então era preciso tirar isso. Então, sem entrar nessa questão polêmica agora de imprensa, que a gente fica aqui curtindo, né, a dor de cotovelos deles aí, a turma está meio assim, cabisbaixo,
sabendo não sabe o que vai acontecer, né? Porque o que estava sendo abafado aqui pode ser aberto, porque nós temos lá o Elon Musk, né? Que está lá junto com o Trump. E é um homem forte do Trump, né? E quem apanha não esquece. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então o Elon Musk deve estar pensando, né, como reagir. E ele conhece a realidade brasileira. Então, o que vem por aqui não é pouca coisa, né? Talvez seja uma coisa muito grande. E que desperta um certo medo, tá certo? Talvez, né, dessa turma opressora que oprimiu durante muito tempo, né, a opinião pública, com censura, tirando a voz das pessoas e tal, prendendo inocentes, né? E não é que é uma revanche, é que se restabeleça a justiça e a verdade. E aqueles que devem, entendeu? Que fez coisa errada, tem que estar com medo, porque, poxa, não é possível, né, que a comunidade internacional não enxergou isso. Então nós temos a Argentina, que já ficou de direita, e agora nós vamos para o problema da Venezuela. Por que eu digo isso? Porque a questão do Lula com o Maduro, entendeu? Maduro hoje vê o Lula como uma ameaça. É um espião da CIA, né? Agrediu o Brasil. O Brasil agrediu a Venezuela. O Brasil, né, não deixou a gente participar do BRICS. E aí tem um clima horrível entre o Maduro e o seu amigo Lula. O Lula, que durante muito tempo apoiou, né, o regime do Biden, né, até chamou o Trump de fascista, né, também não está bem com os Estados Unidos. E também não está bem com a Rússia, porque vocês vetaram a Venezuela, nós reconhecemos a vitória da Venezuela, rapaz. O cara veio aqui na minha casa, você vetou ele aqui para participar do negócio, você me colocou numa situação difícil lá com o Maduro, e tá ruim também. Tá ruim com o pessoal de Israel, né? Porque falou que o pessoal lá fez o Holocausto e tal. Então tá ruim com todo mundo, tá ruim com a Argentina, tá ruim com o brasileiro. O homem não tem lugar para ficar. O homem está realmente sem lugar para ficar. Bem, então agora nós vamos para a parte mais importante, que é um movimento que está acontecendo a partir da Venezuela, que preocupa muito. Porque o que aconteceu nas eleições americanas e essa máquina política que o Joe Biden trouxe ao longo desse período, desde da era da eleição daquele negro lá, como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Barack Obama, né? Porque o Barack Obama foi colocado lá pelo Biden. O Biden era vice dele. Então, por trás do Barack Obama, o Barack Obama foi assim, né? Você vai na frente e eu vou fazendo as coisas atrás. Então, aqueles 2 governos do Obama, acho que ele teve 2 governos, né? Já tinha o dedo do Biden, né? Do Biden. E aquele discurso de lacração, né? De opressão da opinião diferenciada, né? De discriminar aquele que pensa diferente, né? De excluir de uma pauta que eles entendem que é dominante, essa coisa do clima, né? Essa política que eles têm aí, né, de controle da população. Bem, então, essa narrativa que veio construindo ela foi criando uma rejeição, uma opressão a um determinado segmento da sociedade. Então, era muito complicado a pessoa que pensasse diferente, ele era discriminado, ainda é, né? Você vê nas universidades como é que isso acontece. Então, quem tinha um pensamento diferente não era assim respeitado, não. Era oprimido, ainda é, né? Eles ainda pensavam assim, né? A coisa da lacração
né, a coisa de anular a pessoa, né, de cancelar a pessoa, esse cara aí não tá. Então, essa visão de ódio que partiu desses grupos da esquerda, porque era um ódio, sim, sabe? Olha, você pensa diferente, eu te odeio. Você não pode existir, entendeu? Então, sim, tinha essa coisa desse ódio. Essa coisa da liberdade de expressão, entendeu? Da livre iniciativa, né? Do governo, né? Da iniciativa privada, essa coisa toda, do Estado menor. Ah, não, esse cara não pode existir, ele é fascista, ele é nazista, ele é o sei lá o quê. Não pode existir, não pode pensar. Se você não pode pensar, você não pode existir. Se o seu pensamento não serve, você não pode existir, porque, segundo aquele filósofo, né? Penso, logo existo. Bom, se você não pensa, se o seu pensamento não pode ser aceito, então a sua existência não pode ser aceita. Entendeu? Então, essa visão opressora, né, para colocar uma parte da sociedade submissa a uma vontade, né, de um ideal, né, de uma ideologia, foi criando, né, o pessoal foi ficando. Aí chegou uma hora que a turma já estava para estourar. E quem estourou, quem fez a explosão disso aqui no Brasil, foi o Bolsonaro, que falou: que porcaria é essa? Que papapá. A pessoa: bicho, que bom que você falou. Eu estava aqui, porra, sofrendo com esse pessoal, tudo para mim, tudo para eles, é isso, é isso, é isso. Aí você falou: eu tô com você. Aí a turma da lacração, em cima do Bolsonaro, né? Tá vendo? Esse cara não pode pensar, ele não pode existir, ele não pode ser essa pessoa, vamos queimar ele é isso, ele é homofóbico, ele é racista, ele é... E a turma: não, é isso mesmo, Bolsonaro. Você está falando aquilo que a gente está sofrendo, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que esse povo está fazendo com a gente. Então você nos representa. Aí, Bolsonaro, pum, entendeu? Aí a turma: tem que matar o Bolsonaro, porque é o único jeito. O homem agora cresceu tanto que ele deu voz para esse povo que estava abafado. Então, esse ódio que vem da turma da esquerda, né? Dessa coisa de não aceitar o pensamento diferente deles, né? Você pode pensar diferente, mas não diferente deles, entendeu? Dessa turma que tem essa visão de esquerda. Então, essa coisa do ódio contra esse mundo livre que eu falo assim: cada um é dono de si, dono de suas ideias, dono do seu pensamento, e o seu pensamento tem que ser respeitado. E a sua fala tem que ser respeitada. Todos têm direito à fala, entendeu? Então, a questão lá dos Estados Unidos não era uma disputa política de o país que eu quero, a economia que eu quero. Não, tinha essa coisa, entendeu? Dos democratas falar assim: o outro é uma ameaça para a sociedade, o outro é uma ameaça para a democracia, o outro é uma ameaça, é um fascista, Então, era coisa muito de pessoa para pessoa, entendeu? De negar a existência do outro. Então, essa foi a tônica da política lá e foi a tônica da política importada por esse governo Biden, né? Com essa consórcio de mídia, aqui no Brasil, entendeu? Fascista, terrorista, tentativa de golpe e papapá, entendeu? E esmagar essas pessoas. Né? Não pode pensar. Tira ele de circulação, tira o canal dele, desmonetiza ele não pode falar. O que ele fala não é aquilo que a gente quer ouvir. Então não pode falar, não pode existir, não pode pensar. E aí, essa cultura do ódio que vem da esquerda como opressora, tá certo? Que eles falam que a cultura do ódio é nossa, mas é porque eles odeiam a gente. Então eles falam de ódio porque o ódio está neles. E aí, o que isso pode acontecer? Isso pode piorar com a eleição do Biden, do Trump, ou pode resolver essa questão? Aí vai depender muito da capacidade de lideranças, né, principalmente de direita, de saber lidar com isso, né, de uma forma inteligente, né, cirúrgica e bastante democrática e transparente, porque a sociedade quer participar desse processo, tá certo? Então, o que está acontecendo na Venezuela é um embrionário do discurso do ódio, de realmente, né, o que fazia Hitler no seu começo, né,
de motim, quando Hitler sentiu que tinha que fazer, sabe, criar uma neura na sociedade alemã para se revoltar e ele ganhar essa adesão para cair no confronto bélico aí com o resto da sociedade. Então, aquela coisa, né? Nós temos que eliminá-los, eles não podem existir. Então é isso que a esquerda hoje pensa, né? E está sendo assim, assustada, porque a maioria da população não está conseguindo reverberar, né, o seu conceito e entender, né, que o mundo hoje é outro. E aí nós vamos para o que interessa. Vou mostrar aqui para vocês que eles estão criando lá, não é mais o Fórum de São Paulo, porque não dá mais para fazer o Fórum de São Paulo, né? Você já não tem mais ambiente no Brasil, o Lula já não tem mais moral para falar em nome de ninguém, né? A Argentina já pipocou, então não tem mais isso. E a Venezuela está, como dizer assim, está chocando o ovo da serpente. Está criou um fórum, não é mais o Fórum de São Paulo. Eles agora assumem o ódio com propriedade, porque agora eles estão vulneráveis com a cabeça de fora, né? Fala assim, ó, agora a gente está acuado, porque a turma descobriu, né, o nosso esquema e tal. Então, o ódio deles continua, aquela coisa do ressentimento, sabe? De que eles não podem existir, são pessoas más, são pessoas que têm uma ideia diferente de humanidade. Então tem que ir lutar, tem que acabar, tem que fazer né, tem que fazer a cabeça das pessoas para ficar livre dessas pessoas. E eles criaram, sabe o quê? O Fórum Mundial Antifascista. Escutem só. Congreso Mundial contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares con invitados de todos los continentes. Invitemos pensadores, intelectuales, artistas, líderes sociales, líderes políticos de África, Asia, Europa, Estados Unidos, América Latina, el Caribe, etcétera, etcétera. Vamos a ser aquí en Venezuela epicentro mundial de la lucha contra el fascismo, el gran Congreso Mundial contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Con música llanera comienza esta jornada de trabajo del presidente Nicolás Maduro, quien da cierre al foro parlamentario antifascista, donde están participando cerca de 300 congresantes. Vamos a escuchar palabras del presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez Gómez. Quiero, desde el fondo de nuestro corazón, de venezolanas y venezolanos, agradecer el intenso trabajo que en estos 2 días de encuentros, de reuniones, de talleres, de búsqueda de confluencias, de opiniones y de acciones han sostenido los delegados y las delegadas de los parlamentos de más de 60 países del mundo que se encuentran hoy aquí. Aquí en nuestro país, queridos hermanos y hermanas, cuando decimos que le metimos un freno al fascismo el 28 de julio, reivindicamos esa gran victoria, porque no fue fácil, no ha sido fácil. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Y nosotros hemos contado con el apoyo de los pueblos libres del mundo. Y hemos contado con el apoyo de gobiernos amigos que saben lo que ocurrió verdaderamente en Venezuela y saben perfectamente lo que querían hacer con Venezuela. Mañana hay elecciones, mañana es 5, ¿verdad? Mañana hay elecciones. ¿Qué irá a pasar en Estados Unidos? ¿Irán a presentar las actas que reclaman aquí? ¿Ah? ¿Es democracia eso que tienen en Estados Unidos? Hay un gran peligro de una guerra civil en los Estados Unidos. Porque quien gane no va a reconocer la victoria del otro. Ele quebrou a cara, né?
com aquela eleição massacrante, não tinha outra alternativa, né, para os democratas do que reconhecer. Então, o que ele falou, uma guerra civil lá nos Estados Unidos, não creio que chegue a tanto. Não creio que chegue a tanto. Porque foi uma vitória esmagadora, né? Então, o país não está dividido como eles falaram que estava. Entendeu? Essa ideia de que um país dividido, uma eleição acirrada, isso aí é a narrativa da turma aí do consórcio dos democratas. Como você viu, né, o Biden, o Trump venceu, né, em ampla maioria, e nos estados onde os democratas venceram, também não foi de lavada, não, foi encostado. Então tem muita gente naqueles estados, porque se você venceu de 51, se fosse 100 eleitores, 51, né, você ganhou um eleitor a mais, aquele estado vira todo democrata. Então, mesmo que seja meio a meio, mas tem um a mais, aí ele virou democrata, entendeu? Não quer dizer que ele é todo democrata. Também, assim como o outro não é todo. Tá? Então, o que ficou claro é que o povo americano está com o Trump. Elegeu o Senado, elegeu a Câmara dos Deputados, maioria nos dois, maioria na Suprema Corte. Ou seja, nós estamos te dando carta branca para você governar, porque você é o nosso cara. Então, a comunidade americana entendeu isso. Então, esse recado chegou bem em cima aqui. Aqui fica, o Brasil está dividido entre Lula e Bolsonaro. Não. Bolsonaro, Lula lá embaixo. Está dividido, não. Está dividido no conceito de mídia deles, né? Assim como eles fizeram lá na Europa, nos Estados Unidos. Bem, então, tá vendo de onde está nascendo o problema? Agora, eu acredito que Maduro não fique, sabe? Eu acho que isso aí é um desespero de causa. Talvez seja o último grito, né, dos moicanos aí, né? Porque ele ainda é o presidente constitucional da Venezuela. Isso aí é por lei, entendeu? Ele perdeu a eleição? Perdeu. Ele tem que deixar o cargo? Não. Ele continua presidente. Até dia 10 de janeiro ele é presidente constitucional, conforme manda a lei. Depois do dia 10 de janeiro, a coisa muda de figura. Aí a turma vai para cima dele. E quem vai para cima dele são os próprios venezuelanos. 70%, cara. Uma eleição que todo mundo conseguiu vigiar as atas de cada sessão, reunir isso. Quer dizer, o povo venezuelano se armou para pegar ele. Então, eu não vou tirar você um dia antes, porque você vai falar que é golpe. Tirou o presidente constitucionalmente no cargo. Ele ainda tinha um dia para governar. Então, você governa até o final do seu dia. Até aí você é presidente. A partir do dia 10, vamos dar de novo o poder para quem ganhou a eleição? Não vai ser o outro. Não? Então, pera aí. Vamos conversar. Entendeu? Então, agora eu espero que vocês comentem bastante esse comentário. Nosso comentário a gente volta de novo nas próximas para continuar com nossas auditorias aqui, que não acabaram, não. Tem muita coisa para fazer, tá certo? E aí eu conto com o apoio de vocês, né, da comissão. Já estou recebendo algumas coisas interessantes aqui, né, e a gente volta a falar nisso. Então, não abandone a CCI numa hora tão importante que a gente está querendo pacificar o país, né, chegando à verdade. Nós vamos resolver isso na paz, tá certo? Não vamos fazer igual o Maduro, não. Porque, gente, um Fórum Mundial antifascista, ou seja, ele entende que esse pessoal que pensa diferente, que quer um mundo livre, quer viver no mundo livre, quer que a democracia seja estabelecida, né, que respeite a vontade soberana da maioria, esse povo, para eles, é o fascista. Assim como aqui no Brasil também. Entendeu? É a mesma turma. Nós que pensamos diferente, que pensamos com a nossa cabeça, né, que entendemos que tem que se respeitar a vontade da maioria, somos fascistas. Então, um fórum mundial antifascista, gente, é o quê? Eles não são a favor de nada, eles não têm um projeto a favor de uma causa, eles têm um projeto contra uma fração da sociedade. Isso é coisa do Hitler.
Foi assim que o Hitler começou o processo dele de expansão. Nós temos que eliminar essa turma, que essa turma é uma ameaça para a humanidade. Então, esse fórum mundial que ele fez lá, agora recente, né? Hoje é dia 6, terminou ontem. Você viu ele falando, hoje é dia 5. Será que ele vai reconhecer? Ninguém vai reconhecer. Tá. Então, isso, gente, é a mesma coisa. Eu vou tomar uma vacina antitetânica. Por quê? Você não quer pegar um tétano. Você quer matar a bactéria antes. Entendeu? Antivaríola, anti-chocó, tudo que é anti alguma coisa é porque aquilo não pode existir. Então você criar um fórum, criar um trabalho de estudo antifascista, quer dizer, anti um grupo de pessoas, é o nazismo puro. É o ovo da serpente sendo chocado aqui no nosso vizinho. E olha que ele estava ali, tinha mais países ali, você viu? 50 países de nações amigas. Então esse problema existe, entendeu? A esquerda botou a cara para fora, falou, nós temos ódio mesmo. A gente quer eliminar esses fascistas. Então vamos fazer não é mais um fórum de São Paulo, não. É um fórum antifascista, um fórum anti-pessoas, que a gente não considera que deva ser gente. Então, tem esse problema aí para a gente resolver, tá bom? Então comente, compartilhe, curta e não deixe de apoiar a CCI no nosso projeto. CCI, né? Comissão Cidadã de Inquérito. Esse é o vídeo 418 e eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. Vamos em frente com a bênção de Nossa Senhora, porque a gente aqui é devoto de Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora é a nossa presidenta hoje, né? É a nossa imperadora do Brasil. Porque quando o Brasil está, né, assim, sem rumo, foi Nossa Senhora, né, que a princesa Isabel, a nossa princesa da época, né, colocou o manto nela e falou assim, você vai governar o Brasil quando o Brasil estiver desgovernado. Então, a gente segue essa premissa de estabelecer essa ligação na fé desse povo maravilhoso, né, que acredita que o Brasil é uma grande nação, feita, né, para ser uma comunidade de paz, onde todos possam ter oportunidades e vencer na vida. E serem felizes. Isso é que é importante. Tá bom? Então tá aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal TV Del Rey no YouTube e João Paulo Guimarães no Facebook. Eu acredito que agora as plataformas, essas Big Techs, vão ficar mais corajosas, né? Porque não vai ter mais a repressão dos americanos lá. O governo Biden não vai mais, não, fecha aquela turma lá, tira aquele canal de lá. Vai dar mais trabalho para o Alexandre de Moraes agora. Porque a turma lá passou o recado. E aí pode vir muita coisa que estava escondida à tona, né? Pois é, como dizem os mineiros, né? Tinha um são joanense que falava assim, política é igual nuvem. Cada hora que você olha, tá de um jeito. Então tá bom. Um abraço.